autoridade da igreja vinha do Papa, do momento, junto com as tradições, ou da Bíblia. Lutero se levanta e diz: a Bíblia é a única regra de fé e prática. Lá na Dieta de Worms, Lutero vai dizer assim, eu não nego os meus escritos, porque vocês, os seus concílios, a sua tradição, todos vocês são incoerentes. Eu fico tão somente com a Escritura, foi dali que surgiu sola Escritura. Uma questão vital na época da Reforma. Você quer ver uma coisa? 500 anos depois de Lutero, quando você visita uma igreja católica em nossos dias, o que você encontra ali? Pode ver, toda igreja católica é assim. Na frente você tem uma mesa, um altar. Atrás dessa mesa existe o sacerdote, porque ele é a representação da igreja. É ele quem distribui Cristo através dos sacramentos. Ou seja, a autoridade para distribuir Cristo está na igreja, na figura da igreja, representada por aquele sacerdote que possui algo de especial. Agora, se você for numa igreja protestante, histórica, reformada, que está alinhada com a tradição reformada, o que você encontra na frente? Para onde convergem os olhares das pessoas, o ponto focal daquela estética, está um móvel como esse, um púlpito. E em cima desse púlpito está o quê? Um livro. Esse livro. Atrás do móvel existe um homem que lê o livro e transmite a verdade que se deriva dele. Não, do livro. Esse homem não é um sacerdote. Esse homem é igualzinho aos que estão sentados. Eu não tenho absolutamente nenhuma vantagem sobre vocês. Porque na igreja reformada, todos são sacerdotes. Todos são iguais diante de Deus. Na igreja protestante, todo mundo tem o seu livro na mão. E todo mundo pode examinar aquilo que o pregador está dizendo. E interpretar para ver se aquilo que o pregador está falando é verdade. Isso mudou completamente a percepção do que é autoridade na igreja. Quem manda na igreja? A Bíblia. E mais quem? Ninguém. Quem disse isso? Quem resgatou isso? A Reforma Protestante. Então a Reforma, ela traz a Bíblia para o primeiro plano, e isso é fundamental. Por isso que um dos lemas da Reforma é sola Escritura. Por isso que aqui no emblema da nossa igreja, está aqui, num desses quadrinhos está aqui, tem um escudo, tem uma espada, que simboliza o quê? O que Paulo disse, que a Escritura é a espada do Espírito. É a Bíblia. Terceiro legado da Reforma. A Reforma traz para o centro da igreja não só a Escritura, mas ela traz para o centro da igreja a graça de Deus. E talvez aqui esteja o coração da fé reformada. Destrua isso e a fé reformada acaba. O coração da fé reformada está aqui, o princípio de sola gratia, de sola fide, somente graça, somente fé. Esse conceito de só a graça e só a fé, meus irmãos,
isso teve uma dimensão libertadora na vida das pessoas. As pessoas, elas não tinham mais que cumprir os mandamentos, os sacramentos. Inclusive, na hora da morte, elas não precisavam mais receber a extrema unção como garantia do céu. Isso é libertador. O entendimento de sola gratia promove o quê? A humildade enquanto resultado. A humildade é a essência de se viver pela fé. Pastor, mas isso daí é óbvio. Parece óbvio para você hoje, mas para a espiritualidade das pessoas antes da reforma, e talvez ainda hoje em alguns contextos, a humildade é uma virtude. A humildade enquanto virtude era meritória. E quem tinha essa humildade podia se orgulhar da humildade. E aqui entra uma das grandes sacadas de Lutero. Lutero foi um gênio. Considerado assim até por pessoas que não são da igreja. Lutero, ele conectou a humildade à fé. Lutero, ele nos ensinou que na fé nós chegamos diante de Deus de mãos vazias. Lutero nos ensinou que o homem não tem absolutamente nada para barganhar com Deus. Nada. Lutero nos ensinou que na fé nós abrimos mão de qualquer mérito para confiarmos única e tão somente nos méritos de Cristo. Lutero vai dizer que a humildade está no fundamento da fé e é efeito da fé. Gente, isso é fé. Isso que é fé. É você chegar diante de Deus de mãos vazias, dizendo: olha, eu não tenho nada para te dar. Eu não sou nada. E se o Senhor não me abençoar, e se o Senhor não vier até mim, eu estou perdido. Enquanto que a tradição católica, a igreja católica dizia o quê? Você pode chegar até Deus com a sua indulgência, com a sua obra, com tudo aquilo que você tem de bom. Então a humildade, ela não é uma virtude, é exatamente o contrário. É o reconhecimento de que não temos virtude em nós mesmos. É o reconhecimento de que nós dependemos do poder, da virtude, da graça que existe tão somente em Cristo. Sola gratia, sola fide. É isso que nos resgata, é isso que nos salva. Então a reforma mostrou que para o homem ser salvo, ele precisa reconhecer: eu não tenho e eu não sou. Ou seja, resgatou o verdadeiro sentido da humildade bíblica. Isso é sola gratia, só graça, só fé e mais nada. Quarto legado da reforma protestante: música. Nós temos várias pessoas aqui que vivem da música. Temos aqui donas de escola de música, temos aqui um tenor, temos na nossa igreja um maestro, tem outro maestro ali. Tem muitas pessoas que vivem da música aqui entre nós hoje. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas Lutero foi um músico exímio, foi um grande músico. Até o século XIV, XV, ali na época da Renascença, a música que prevalecia nas igrejas era o chamado cantochão, ou chamado canto gregoriano, que era uma música cantada pelos monges, em uníssono, em tenor, sem tensões, e atrás, eles ficavam atrás de uma treliça,
Quem cantava na igreja? Só os monges e o povo. O povo era proibido de cantar. O povo não cantava. Quem cantava eram os monges. Na época de Lutero, já existia a polifonia, que são várias linhas melódicas. Daí o surgimento de grandes compositores. Talvez você que não conhece muita música, eu estou falando aqui porque eu pesquisei, mas o pessoal aí que conhece música, foi nessa época que surgiu grandes compositores como Palestrina, Orlando de Lasso, Josquin des Prez, compositores polifônicos. O que Lutero faz? Ele traz o canto polifônico para a igreja. E eu imagino a repercussão que foi aquilo. Ele vira para o povo e diz assim: podem cantar. Cantem. Vocês vão cantar. Foi algo revolucionário. Por que nós cantamos hoje? Porque somos herdeiros da reforma. Todas as igrejas batistas, presbiterianas não, mas que detonam a reforma, deveriam pelo menos agradecer, porque foi a reforma que fez o povo cantar. Lutero, ele compôs música sacra. Mas agora preste atenção. Além de música sacra, Lutero também compôs música que nós chamamos hoje de música secular. Lutero foi compositor de música para o povo cantar, sabe aonde? Não no contexto de culto, nas suas festas. Lutero compôs músicas assim. Porque Lutero dizia: o povo precisa se alegrar. O contexto luterano de música era explicatio textus predicatio sonora. Treinei, viu, Aline? Ou seja, a música deve explicar o texto, porque a música prega. A música prega. Para Lutero, música e letra precisam combinar. Lutero entendia assim: se você está falando de um sentimento triste, então recorra a um tom menor. Se falamos do céu, devemos utilizar um tom agudo. Ou seja, a música ela vai ilustrando o texto. Lutero diz: a música ela é capaz de pregar. Então, uma das maneiras da reforma se espalhar foi através da música. Sabe o que Lutero chegou a dizer? Lutero disse assim: a reforma só estará completa quando o povo tiver duas coisas nas mãos: a Bíblia traduzida para a sua linguagem e um inário para o povo cantar as verdades da palavra de Deus. O povo precisa cantar, dizia Lutero. Espalhem a música, cantem muito. Então a música, eu sei, você sabe, nós sabemos disso, a música ela tem um poder muito grande. Quem que não ouve música? E através das músicas, as mensagens estão sendo transmitidas. Alguém uma vez disse assim: deixe-me compor as músicas que os jovens irão cantar, e eu não vou ter nenhum medo das pessoas que governam esse país, porque eu controlo os jovens através das músicas. Dá para você entender, né, como que nossos jovens vivem hoje. Então, irmãos, a nossa tradição reformada é uma tradição musical. Sabe qual foi a primeira civilização da história que foi uma civilização cantante? Judeus.
Os judeus foram a primeira civilização cantante da história. Zwinglio, um dos 3 grandes reformadores, ele foi maestro, ele foi condutor de orquestra. A nossa música precisa ser, deve ser a melhor possível, de excelente qualidade. Músicos de igreja reformada precisam oferecer o melhor, dar o melhor. Foi Calvino que dirigiu o processo que musicou os salmos. Calvino acreditava, e aí ele divergia de Lutero nisso aqui. E existe essa divergência em algumas igrejas reformadas hoje em dia. Nós somos luteranos e não calvinistas nesse ponto. Calvino acreditava que não se podia cantar absolutamente nada além da Escritura. Só pode cantar o que está na Bíblia, igualzinho está ali. E aí, para musicar os salmos, Calvino convidou homens capazes. Sabe quem que Calvino contratou? Os discípulos de Palestrina. E aí alguém pode dizer assim, mas pastor, essas músicas lá, oriundas do Palestrina, essas músicas dos salmos, elas são muito monótonas. Sabe por causa de que Calvino musicou os salmos? E aqui uma lição muito importante a todos nós que estamos aqui. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, hein? Os reformadores, todos eles entendiam que enquanto cantamos, oramos. Se estamos cantando, estamos orando. Os hinos que são cantados são orações. Se Calvino musicou salmos, e se salmos são orações, nós estamos orando. Então nós achamos, lamentavelmente, que a gente ora quando a gente fecha o olho. Não sei se você sabe, mas fechar o olho na hora da oração é coisa recente. As pessoas não fechavam os olhos quando oravam. Em determinadas igrejas, se você olhar alguém que tiver de olho aberto, você vai, pecador miserável. É um verme, não tem nenhuma reverência, que está de olho aberto na hora da oração. Fechar o olho na hora das orações, isso é coisa recente. Então nós achamos que a gente só ora quando fecha os olhos. Nós achamos, portanto, que oração acontece quando tem aquele momento formal em que alguém está de forma, na nossa mente, direta falando com Deus, e aí, como a gente aprendeu lá na escola bíblica dominical, o que é oração? Fechar os olhos, pensar em Deus e no fim, amém. Isso é uma visão extremamente reduzida da oração. Irmãos, oração é falar com Deus. E quando nós cantamos, nós estamos falando com quem? Então preste atenção nisso. Quando nós cantamos, nós estamos orando. Cânticos são orações de louvor. Os reformadores diziam isso. Essa chamada música de testemunho, usada para pregar o evangelho ao incrédulo, isso é algo que surgiu no século XIX. Antes o que existia era a música apenas para falar com Deus. Não existia música de testemunho como a gente tem à torto e à direito hoje. Então aprenda isso. Quando você estiver cantando, você está orando. Não podemos tratar o momento de louvor e adoração de qualquer jeito.
Eu pergunto, por que a gente tem tanta reverência no momento da oração? Chega o momento da oração, quem está entrando na porta, não, deixa acabar a oração. Mas quando está cantando, a gente faz tudo que fica mexendo no celular, fica brincando, fica disperso. Isso. Irmãos, isso está errado. Quando cantamos, oramos. A reforma nos ensinou isso. Momento de louvor e adoração é momento de oração. A gente precisa rever, mudar essa nossa postura de um certo desdém com o momento dos hinos. Quando você está cantando, você está falando com Deus. Então não faça isso de qualquer maneira. Não faça isso de forma mecânica. Não faça isso de forma desleixada. Essa é uma das coisas que a gente precisa resgatar, que se perdeu, que a gente não faz, que a gente não sabe, que a gente deixou de fazer. Música não pode ser tratada de forma banal. Música não é diversão, música não é entretenimento. Música é adoração. E os reformadores olhavam para a música de uma forma importantíssima. E eles diziam, a música é um instrumento que Deus nos deu para chegar ao coração das pessoas. Precisa ser feita da melhor forma possível. Esse é um ponto muito importante. Porque desenvolveu-se na tradição luterana música de qualidade, do prelúdio ao pós-lúdio. Existia um luterano chamado Dietrich Buxtehude, que foi um gênio, sabe de quê? Do órgão. Um gênio do órgão. A história diz que Bach viajou centenas de quilômetros para aprender a forma como esse homem tocava órgão. Quando Bach chegou lá, Buxtehude quis que Bach casasse com a filha dele de qualquer jeito. Bach não quis. Johann Sebastian Bach. Sabe de onde que ele era? Da igreja luterana. Luterano. Compôs música para órgão e para cravo. Para muitas pessoas, o maior compositor de música de todos os tempos. Inigualável. O amor de Bach pelo órgão surgiu quando ele começou a cuidar do órgão da igreja, tomar conta do órgão quando era um adolescente. Ali ele se apaixonou pelo instrumento. Bach produziu música sacra. Essa aqui a gente nem precisa pesquisar muito, porque se você não conhece um pouquinho de Bach, é Paixão segundo São Mateus, os oratórios. Bach também produziu música secular, a música camerística, o concerto de Brandenburg, as fugas, tudo ele que fez. Então, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? A tradição evangélica protestante, ela fez muito pela música mundial. A música mundial tem muito a agradecer à reforma. Então, quando nós vemos grandes corais fazendo belas cantatas em igrejas, aquelas coisas lindíssimas. Olha, eu tenho um sonho. Vou fazer um parênteses aqui. I have a dream. Eu tenho um sonho de que um dia a gente ainda vai ter um grande coral na nossa igreja, com Tânia regendo. O pessoal das antigas sabe por que eu disse isso. Um grande coral. Você olha lá, há pouco tempo eu vi uma igreja dos Estados Unidos. Só o coral daquela igreja tinha mais membros do que grande parte das igrejas aqui em Campos. Uma coisa lindíssima, lindíssima, exaltando a Deus. Gente, legado da reforma.
Foi a reforma que possibilitou isso. Esse privilégio de cantarmos juntos como congregação, isso é um legado da reforma. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem condição financeira, dê educação musical aos seus filhos. Nós achamos que música é algo sofisticado. A gente acha que música é a cereja do bolo. Sabe por que a gente pensa assim? Porque nós somos pobres culturalmente. Pobres culturalmente. Porque não foi a reforma que influenciou a nossa cultura. Música é essencial na formação de qualquer pessoa. Música sensibiliza, música dá dimensão matemática, música refina a audição, música traz harmonia, melodia, ritmo, que são coisas que dizem respeito aos estímulos do corpo. A música, ela é de grande ajuda para uma pessoa doente lá em seus estímulos nervosos. Consegue perceber a grandiosidade da reforma? Foi Lutero que chegou e disse para o povo: cantem, cantem a fé de vocês, cantem. John Piper, uma vez pregando na Fiel em 1994, ele disse que o louvor completa a nossa admiração por Deus. É aquela história de que a impressão sem a expressão gera depressão. Então você tem uma impressão de Deus, mas você não pode expressar a sua impressão, você fica deprimido. Então quando a gente percebe que quem Deus é, a grandiosidade de Deus, a gente quer expressar isso. E uma das formas de nós expressarmos é através da música. E eu lembro que o Piper falou assim: vocês acabaram de ser campeões do mundo. O Brasil tinha sido, depois de 24 anos, campeão mundial de futebol. Isso em julho, ele pregou na Fiel em outubro. Ele disse assim: imaginem que vocês tivessem, que alguém pagasse para você ir na final de uma Copa do Mundo, no Maracanã. A profecia dele não se concretizou, né? Mas imagina. E aí alguém disse: eu vou pagar um ingresso muito caro para você ir, mas só tem uma condição. Na hora que o Brasil fizer o gol, você tem que ficar quietinho. Não diga nada, não abra sua boca. Isso é impossível. Por quê? Porque o nosso grito de gol é a expressão da impressão que nós tivemos. Lutero dizia isso: o povo precisa cantar. Então, gente, esse é mais um dos legados que a Reforma Protestante nos deixou. Quinto, caminhando para o fim, a Reforma deixou um grande legado nas artes. Consegue perceber o impacto não só na igreja, mas em toda a cultura e sociedade da Reforma? Na tradição reformada, uma das coisas mais importantes é saber utilizar a palavra. Por isso que existem nos seminários protestantes uma disciplina chamada de homilética, que serve para ensinar as pessoas que estão fazendo o seminário a saber o que? Conduzir a palavra publicamente. Grandes oradores da história foram pastores evangélicos, pastores reformados. Grandes oradores como Roosevelt, Churchill e Hitler. Hitler foi um dos maiores oradores que esse mundo já teve. Churchill, Roosevelt e Hitler aprenderam oratória, sabe aonde? Num contexto cristão.
Eles entenderam que era preciso saber falar para comunicar um recado a alguém. Então, na época de Lutero e Calvino, essa arte de falar, a oratória, foi muito valorizado.